Fala, fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu estou aqui, ó, com um sorrisão de orelha a orelha, porque eu não consigo esconder essa grande felicidade depois de uma vitória acachapante do Corinthians. Passamos o trator sobre o Santos e vencemos por 4-0 esse primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Que noite inesquecível, meus amigos, será impossível dormir com tanta alegria no peito. E amanhã a gente tem que trabalhar cedinho, né? Mas é assim mesmo, pessoal, o Corinthians faz a gente, ó, viver esses momentos inesquecíveis. E antes de falar aí o que de mais importante aconteceu nesse jogo, pessoal, gostaria de pedir para vocês aí aproveitarem essa grande alegria e me fazer a generosidade de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as corintianas e corintianos que você conheça, certo? Gente, agora eu vou falar aqui de alguns aspectos do jogo e eu quero começar pelo mais importante, pelo aspecto que deu a vitória ao Corinthians hoje, na minha opinião. O Corinthians hoje demonstrou muita raça, muita intensidade, velocidade, concentração, foco absoluto e acabou se impondo contra o Santos. Mas o que para mim nos deu a vitória, assim, especialmente, foi a exibição de um verdadeiro carrossel corintiano. O Corinthians, principalmente do meio de campo para frente, não guardava posição de forma alguma. Todos os jogadores se revezavam permanentemente nos diferentes setores do ataque e isso criou uma verdadeira confusão na zaga do Santos. Roger Guedes ora aparecia pelo meio, ora aparecia pela ponta direita, pela ponta esquerda. O William Mantuan faziam a mesma coisa. Duqueiroz e Juliano, quando subiam do meio de campo para o ataque, inclusive sendo muito agressivos, pisando a área, eles participavam aí desse revezamento permanente de posições. E isso fez com que o jogo fosse um caos absoluto para o Santos. Para a gente foi um caos também, mas um caos organizado. O Santos de repente se viu dentro ali do olho de um furacão alvinegro e foi confusão demais para aquela zaga suportar, né? O Corinthians se impôs completamente e achou uma maneira de jogar aí do meio de campo para frente. O Corinthians vinha tendo dificuldade em razão ali da ausência de um centroavante de área mais tradicional. E o Roger Guedes estava fazendo esse papel, só que de forma meio improvisada. E o Corinthians, o Vitor Pereira, precisou ali achar uma maneira desse ataque jogar com jogadores com maior mobilidade, inclusive o Roger Guedes. E essa foi a solução encontrada, né? Não guardar posição, dar dinâmica ao ataque, fazer com que vários jogadores ocupem diferentes espaços, inclusive aquele espaço ali de centroavante para finalizar. Vários jogadores cumpriram essa tarefa dentro do jogo e o Corinthians mostrou um dinamismo ali que engoliu o Santos. Então, foi muito bonito de ver essa sincronia, essa velocidade e esse caos que o Corinthians impôs ao Santos. E isso, para mim, foi o principal fator dessa vitória histórica, né? Nós nunca vamos esquecer a noite de hoje com essa vitória maravilhosa, a arena cheia, mas isso se deve principalmente a esse carrossel corintiano, essa troca permanente de posições. Nenhum jogador do meio de campo para o ataque tinha posição definida. E isso, para mim, taticamente, foi o que fez o Santos sucumbir completamente e a gente levar essa vantagem maravilhosa para o segundo jogo. Pessoal, outra coisa que eu gostaria de destacar e que me deixou muito feliz foi a atuação dos meninos da base, dos miúdos do Vitor Pereira, né? O Santos é muito conhecido, famoso mundialmente por revelar grandes jogadores, né? O time que carrega essa pecha, que tem a maior reputação de revelar grandes talentos. Mas veja bem como o Corinthians tem aproveitado, principalmente depois da chegada do Vitor Pereira, os meninos da base. E a gente demonstrou, cara, que a melhor base é a nossa. Duqueiroz, Mantuan, Piton, sem falar de outros jogadores mais experientes que foram embora e depois retornaram, como Fagner, como William, são todos crias lá do terrão, da nossa base, e isso demonstra pra gente que se o Corinthians realmente fazer um investimento na base e der crédito, der confiança, utilizar esses jogadores, fazer uma condução acertada ali daquela transição entre a vida na base e a vida profissional,
isso pode frutificar de maneira assim grandiosa para a gente. O Corinthians hoje acabou o jogo com 8 jogadores formados na base. E o Santos, que tem toda essa fama, foi atropelado pelos nossos miúdos. Nossos miúdos arrasaram. Inclusive, o Mantuan fez o gol depois daquela troca ali envolvente de passes ali pela lateral esquerda. O Mantuan fez o primeiro gol. O Duqueiroz fez o segundo praticamente, né? Ele dividiu a autoria desse gol com o Juliano, porque ele chutou a bola, que bateu no Juliano e depois entrou. E depois ali de um escanteio batido pelo William, que é da base, o Raul Gustavo, que é da base, fez o gol. E aí só o quarto gol foi feito por um jogador comprado, digamos assim, que foi o Juliano, que, diga-se de passagem, jogou muito bem hoje. Então, assim, eu gostaria de fazer essa observação com muita alegria. A nossa base foi espetacular hoje e isso é uma grande prova de que o Corinthians produz muitos talentos e precisa utilizar esses talentos cada vez mais. Um fator extremamente importante desse jogo, pessoal, foi o psicológico. Veja bem, num jogo você entra com a técnica, com a tática, com a formação, com toda aquela parte, né, mais fria que a gente pode analisar. Mas tem uma outra coisa que está mais no campo subjetivo que nem sempre a gente dá a devida importância, que é o fator psicológico. Um time que tem confiança, jogadores que têm autoestima, que estão se sentindo bem ali para fazer as jogadas, inclusive jogadas, né, individuais ou então jogadas mais agudas, tabelas e tudo mais. Então, quando você tem um time preparado psicologicamente para isso, tanto individualmente como coletivamente, preparado psicologicamente para estar nessas grandes decisões e ousar naqueles momentos principais, cara, isso é fundamental. Então, esse jogo de hoje nos dá essa segurança psicológica para seguir. Muito se dizia sobre o Corinthians, né? Sobre, não vem fazendo bons jogos, o desempenho é abaixo do que a gente esperava e tudo mais, mas nos últimos jogos o Corinthians vem melhorando e o jogo de hoje foi uma demonstração do que nós podemos fazer. É claro que a gente precisa manter aí uma regularidade, né? O jogo de hoje não pode ser apenas um pico de desempenho, nós precisamos manter esse padrão, até porque jogos decisivos estão chegando, né? Mas foi muito importante também, ó, para a cabeça do nosso time, individualmente de cada jogador e também ali, ó, para aquele psicológico coletivo que precisa estar fortalecido para os grandes momentos. E isso foi muito importante, a vitória de hoje foi muito importante para contribuir com esse fortalecimento mental. Eu já havia dito num vídeo anterior, não gosto de ficar dizendo, eu te disse, eu não disse, mas eu vou dizer, eu já tinha dito antes que o primeiro jogo é sempre mais importante nestes mata-matas de 2 jogos. O primeiro jogo é fundamental. Se no primeiro jogo o time faz uma grande partida, abre uma vantagem como nós fizemos hoje, condiciona o segundo jogo à nossa vontade. Então o Corinthians vai chegar no jogo lá em Santos, que vai ser um jogo praticamente daqui a um mês, depois de muito tempo, controlando o jogo, adotando ali uma postura onde pode administrar um ou outro jogador, ainda mais nessa correria onde o Corinthians tem precisado fazer revezamentos, né? Então a gente vai entrar no outro jogo com uma situação muito mais controlada. Tá ganho? Não está. É muito importante que não entre na cabeça dos jogadores e nem na cabeça da torcida, porque a torcida gera essa atmosfera de já ganhou, se não tomar cuidado com isso, né? Então, o jogo não está definido, a gente precisa entrar extremamente concentrado para o segundo jogo para que a gente mantenha essa vantagem. Mas, a partir de agora, essas oitavas de final estão sob nosso controle, né? A gente estabeleceu uma vantagem muito grande e o segundo jogo a gente pode administrar melhor, jogar com mais tranquilidade, mais cautela, sem se arriscar tanto, para que a gente garanta essa vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, que pode render ao Corinthians 3.900.000 reais, quase 4 milhões, e você sabe que a gente passa por uma crise financeira, nós temos que apertar os cintos e a gente precisa dessa graninha para se reorganizar. Então, pessoal, eu acho que esses são os aspectos mais importantes do jogo de hoje. Muita alegria, muita felicidade. Aproveitem, não é todo dia que a gente pode viver essa experiência de um jogo inesquecível. Então aproveite aí, corintiano. E até os próximos vídeos. Pedir mais uma vez aí para você curtir, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar, porque hoje é só alegria. Valeu, pessoal. Até o próximo jogo.